Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos um dia das trevas da ignorância. E temos certeza que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, concederá sempre as oportunidades de que necessitarmos para a nossa transformação moral, a nossa educação espiritual, o nosso verdadeiro despertar. Gratidão a Deus por ter nos concedido todas as oportunidades até o momento. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso irmão mais esclarecido, para nos auxiliar neste processo do conhecimento da verdade. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais esta oportunidade no corpo físico, utilizando este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico. Gratidão a Deus por mais esta matrícula que nos foi concedida aqui nesta escola bendita que é o planeta Terra. A Jesus de Nazaré é preciso que agradeçamos a Ele por todos os ensinamentos que Ele nos deixou, de forma exemplificada, conforme nós encontramos neste maravilhoso código pedagógico que Ele nos deixou. Aos espíritos amigos, estes mensageiros abnegados de Jesus, gratidão sempre por nos auxiliarem em nossos processos de escolhas, através das boas intuições. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca do retorno do espírito à vida corporal, capítulo número 7, mais especificamente acerca do esquecimento do passado, que se encontra no livro 2º de O Livro dos Espíritos, livro 2º ou parte 2ª, já que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes ou em 4 livros, sendo que temos, para cada uma dessas partes, nós temos um livro que as complementa. Então hoje estudaremos a questão de número 395, que Kardec segue questionando acerca do esquecimento do passado ou as lembranças de vidas anteriores. Será que é benéfico para nós? Sempre nos beneficia ou nos beneficiará lembrarmos do nosso passado? Será que temos o preparo necessário e suficiente, psicologicamente falando? Temos estrutura psicológica para aguentarmos esta carga de informação? Todos os arquivos do nosso passado, em especial de coisas que não são tão boas? Porque se ainda hoje nós carregamos conosco orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, ódio, desejo de vingança, malquerença, maledicência e tantos outros vícios ou males, será que já fomos bonzinhos no passado? Se fomos ou se tivéssemos sido bons no passado,
a lei de Deus não estaria correta. A lei de causa e efeito não estaria muito certa, porque estaríamos caminhando para trás, estaríamos degenerando, sendo que o caminhar é sempre para frente. Poderemos até contrair mais débitos, novos débitos, sem sombra de dúvida, mas degenerar, isso não. Não caminharemos para trás. Poderemos ficar também naquela condição de espíritos estacionários, ou seja, não caminhar moralmente falando, mas degenerar, isto não acontece. Então, assim, no final da resposta da questão 394 que estudamos no nosso último encontro, Kardec, juntamente com os espíritos superiores, nos esclarecendo acerca das lembranças do passado, que nem sempre ou na sua maioria iria nos prejudicar ou nos prejudicaria, eles disseram da seguinte maneira, que a lembrança, faremos aqui uma breve citação do final da resposta e comentários à questão 394, para na sequência iniciarmos verdadeiramente a questão 395, que é o estudo de hoje. Então, até para entendermos melhor o questionamento formulado por Kardec, bem como a resposta ofertada pelos espíritos superiores, é importante que leiamos o final da resposta e comentários à questão 394. Então, Kardec anotou assim, que a lembrança de nossas individualidades anteriores teriam inconvenientes muito graves. Inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar extraordinariamente e, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Então aqui, Kardec anotou duas situações que nos prejudicariam gravemente. Então aqui está posto, que em muitas situações, conhecermos o nosso passado iria nos humilhar extraordinariamente. E em outros momentos ou em outras situações, conhecermos o nosso passado iria exaltar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego inflado ou inflamado. E aí ele ainda acrescenta: Deus nos deu para nos melhorarmos o que nos é necessário e nos basta. Sendo assim, Deus nos deu a voz da consciência e nossas tendências instintivas, privando-nos do que nos poderia prejudicar. Então, Deus nos deu a voz da nossa consciência e as nossas tendências instintivas. Como falamos anteriormente, é só olharmos para nós mesmos e nos observarmos, fazermos uma autoanálise, que é possível, sem consultarmos ninguém à nossa volta, em especial a espiritualidade, através dos canais mediúnicos, que é possível nós sabermos com bastante precisão a nossa condição, quem fomos ou o que fomos no passado, tendências instintivas. Porque se ainda temos tendências para a prática do mal, se ainda temos tendências para o orgulho, para a vaidade, para a arrogância, para a vingança, para a maledicência e assim sucessivamente, é sinal muito claro e característico
da nossa identidade espiritual ou a nossa condição evolutiva. Não adianta querermos buscar no passado para descobrirmos que fomos pessoas muito boas no passado. Porque se isso alguém nos revelar, não será verdade. Porque se fomos pessoas boníssimas no passado e hoje não estamos assim tão bons, então teria alguma coisa de errado na lei natural. E aí eles ainda dizem, juntamente com Kardec, acrescentemos ainda que se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente dos atos dos outros, e esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. Então, se conhecêssemos o nosso passado, também conheceríamos o passado das outras pessoas. E assim, conhecendo, se nos abrissem a cortina do passado, o nosso passado e o passado em especial das pessoas que estão caminhando conosco, muito em especial no nosso agrupamento familiar, como ficariam as nossas relações sociais? Em olharmos para uma criatura, enxergarmos o seu passado e nos depararmos com o nosso maior inimigo ou o nosso maior algoz do passado. Como ficariam as nossas relações? Será que essas relações se sustentariam? Será que o nosso estado mental estaria assim razoavelmente equilibrado? Então aqui eles falam desse prejuízo às relações sociais, e não havendo sempre motivos para nos glorificarmos do nosso passado. Então aqui eles lembram que não há sempre motivo para nos glorificarmos do nosso passado. Ele é quase sempre feliz quando um véu lhe seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reinam senão o bem, a lembrança do passado não tem nada de penosa. Então aqui eles lembram, em relação aos mundos superiores, que os espíritos que lá habitam não têm aquele desejo de lembrança do passado, e eles têm acesso ao passado, não se prendem a essas informações do passado, e isso também não é nada de penoso para eles. Então assim, fechamos este parêntese com esta citação destas informações sobre lembranças do passado, na questão 394, para na sequência iniciarmos verdadeiramente os nossos estudos com a questão 395, quando Kardec formulou-a da seguinte maneira: podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Algumas revelações, aqui Kardec questionou sobre algumas. Ele não falou de forma generalizada de todas as nossas existências. E os espíritos amigos, respondendo a Kardec, a todos nós, de uma forma bem sucinta, diferente da questão 394, que a resposta foi bastante extensa, na questão 395 eles foram bastante econômicos quanto ao questionamento de Kardec sobre as lembranças de existências anteriores. Então eles começam dizendo: nem sempre, muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Sendo assim, se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singularmente revelações
sobre o passado. Então aqui eles disseram, nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Mas esses que sabem, em sendo educados, em sendo prudentes, eles não ficam por aí alardeando, revelando a todos acerca do seu passado, tipo Chico Xavier, que conhecia muito acerca do seu próprio passado, mas aqui e acolá que ele revelava alguma coisinha, uma frase solta aqui e acolá acerca do seu passado. Ele não ficava se vangloriando, se mostrando ao público sobre o seu passado, quem ele foi e quem ele era, ou quem ele é. Então é por isso que eles dizem que essas revelações nem sempre acontecem, e neste caso, para a maioria de nós não acontece mesmo. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singularmente revelações sobre o seu passado. Então, assim, fechamos mais uma vez este parêntese com esta citação da questão 395 acerca do esquecimento do passado ou as revelações acerca do passado. E na sequência, ampliando este leque de informações acerca deste assunto, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 8, estamos já no final do oitavo volume da coletânea, que é composta por 20 volumes, capítulo 38 do oitavo volume, onde encontramos os comentários de Miramês à questão 395, e este capítulo 38 tem como título Saber o Passado. Então Miramês, acerca deste saber o passado, escreveu da seguinte maneira: o passado de todos nós nem sempre pode ser revisto e certamente conhecido, como já falamos em mensagens anteriores. Contudo, não podemos generalizar todos os casos. É por isto que Kardec recebeu dos espíritos superiores aquele nem sempre é revelado, nem sempre temos condições para isso. Então aqui Miramês nos fala que o passado de todos nós nem sempre, usa o mesmo termo, nem sempre pode ser revelado, e certamente não pode ser conhecido. E aí ele repete mais uma vez, como já falamos em mensagens anteriores, contudo não podemos generalizar todos os casos. Exatamente por isto que usam o termo nem sempre, porque para muitos que aqui se encontram encarnados, a depender da sua condição evolutiva, ele tem condições de ter pelo menos parte do seu passado revelado durante a sua trajetória aqui na Terra, porque isto não irá lhe prejudicar. Ele poderá utilizar isto ali de uma forma bem discreta para auxiliar as outras pessoas que estão caminhando com ele aqui nesta jornada terrena. Algumas vezes, ou melhor, algumas pessoas ficam sabendo de um pouco do seu passado por revelações espirituais, quando sabem fazer bom uso destas revelações. Então os espíritos amigos têm um cuidado enorme em realizarem estas revelações, para que estas revelações não sejam utilizadas de forma incorreta
ou para prejudicar a própria pessoa detentora daquelas revelações, ou prejudicar outras pessoas. Então, os espíritos superiores têm um cuidado enorme neste controle. E ainda ele acrescenta: pouquíssimos têm alguma lembrança das suas vidas passadas. Sendo assim, para tudo existe o mérito que corresponde às necessidades. Saber do passado é responsabilidade da alma frente ao seu porvir. Então, saber do passado é responsabilidade da frente, ou melhor, a responsabilidade da alma frente ao seu porvir. Então, saber do passado exige muita responsabilidade. Se você teve uma revelação de forma espontânea ou através de uma mensagem mediúnica que veio através de canais de terceiros, não fique por aí alardeando esta revelação ou estas revelações acerca da sua individualidade. Assim, em muitas situações, em muitos momentos, conforme nós encontramos nas biografias de Chico Xavier, muitas pessoas o procuravam, curiosas, querendo saber do Chico, quem ele tinha sido no passado. E muitas pessoas também o procuravam, igual existe um trecho na sua biografia de uma senhora que o procurou certa vez, e revelando ao Chico, falando ao Chico de forma bastante animada e orgulhosa ao mesmo tempo, que tinha sido uma mártire na época da Roma antiga, do cristianismo nascente, que ela tinha sido devorada num circo romano por feras, por leões. E aí ela questiona ao Chico quem tinha sido Chico naquela época, na Roma antiga, na época do cristianismo nascente, na época das perseguições aos cristãos, aos primeiros cristãos, onde eram levados aos circos para serem alimentos de feras famintas, porque ela tinha sido uma mártire, ela falando ao Chico que tinha sido uma mártire e que teria sido devorada por um leão. E aí Chico, com toda humildade, simplesmente responde a ela: minha irmã, eu era simplesmente a pulga do leão que te comeu. E ficou por isso. Encerrou o assunto e não falou mais nada. Mas sem sombra de dúvida fica a lição. Se ela foi uma mártire, se ela tivesse sido uma mártire devorada por feras naquela época, que foi sacrificada em circos romanos, e na época do Chico, se ainda ela estava naquela condição, Chico, que teria sido a pulga do leão, conforme ele falou, ou seja, querendo dizer que naquela época ele teria sido uma pessoa sem muita relevância, uma pessoa para a sociedade insignificante, e nessa época agora ter vindo como Chico Xavier teria caminhado bastante, se analisarmos por este prisma. Então é por isto que aqui Miramês nos fala que é preciso ter muito cuidado em relação às revelações. Poucos de nós temos este preparo, poucos de nós temos este mérito para termos estas revelações, e também entendo, poucos têm a responsabilidade quanto ao lidar com estas informações. E aí ele segue dizendo da seguinte maneira: às vezes, nem os espíritos de certa evolução têm permissão para lembrar de todo o seu passado.
Então aqui ele nos diz que, por vezes, espíritos de alta envergadura, que têm muito conhecimento, que têm muito mérito, que têm muita bagagem, não têm permissão para lembrar de todo o seu passado. Tudo é gradativo. Então, na lei, tudo é gradativo, de sorte a ser suportado pelos sentimentos. Por isso falamos anteriormente em relação ao preparo psicológico. Carga pesada demais pode estragar todas as possibilidades que surgem na vida. Quem deseja crescer nos seus caminhos para o Cristo deve se esforçar, alimentando a fé e fazendo desabrochar o amor no coração. Para tanto, devemos imitar o exemplo de vida de grandes espíritos que passaram por este mundo, e o maior exemplo que temos é a personificação do amor aqui na Terra, Jesus de Nazaré, padrão incomparável da bondade e do amor, lição viva para toda a humanidade. Então aqui Miramês nos lembra que o exemplo maior que temos à nossa disposição, o espírito mais perfeito que já pisou o solo terreno, conforme nós encontramos na resposta de um questionamento formulado por Kardec na questão 625, que o espírito mais perfeito que já pisou o solo terreno é Jesus de Nazaré, na condição de guia e modelo para toda a humanidade. Quer você aceite ou não, acredite ou não em seus ensinamentos. Sendo assim, segue dizendo Miramês que muitos companheiros do plano físico desejam e buscam ardentemente saber acerca do seu passado, e às vezes pagam até caro buscando essas informações através de pessoas que nem sempre agem de forma honesta, e por vezes você pode, conforme se diz popularmente, cair na mão de charlatões ou de charlatães. Então aqui ele fala que muitos companheiros, muitos de nós buscamos aqui no plano físico ardentemente saber acerca do nosso passado, porém, se soubéssemos da realidade, entristecer-nos-íamos nos caminhos diante dos reparos que deveremos fazer ou que deveríamos fazer por vezes com a própria vida, ficando os seus registros no baú do esquecimento. É bem melhor para as lutas que se devem empreender. Se fosse permitido falar do passado a todas as criaturas, haveria muitas histórias para serem contadas e muitos livros para serem escritos. Por enquanto, o silêncio é a resposta. Então, se tivéssemos a revelação completa do nosso passado, cada um de nós poderíamos escrever livros e livros acerca do nosso passado, mas muitos de nós também não iríamos querer escrever acerca do nosso passado, porque não teríamos muitas coisas boas para escrevermos. E por vezes, e na maioria das vezes, iríamos também ficar com vergonha em escancarar para as outras pessoas o nosso passado. Eu creio que a maioria absoluta de nós não teríamos coragem
de escancararmos o baú do nosso passado, conforme aqui usa o termo Miramês, os registros que estão no baú do esquecimento. Se Deus escolheu assim, eu particularmente não tenho dúvida, conforme os espíritos amigos já falaram, concordo plenamente que Deus está correto. Não vou de forma alguma duvidar ou não aceitar esta escolha feita por Deus, este véu que Deus escolheu colocar sobre o meu passado. Porque se Ele escolheu assim, eu não tenho dúvida e não poderemos ter dúvida que isto é e sempre será o melhor para todos nós. E aí Miramês ainda acrescenta: por enquanto o silêncio é a resposta. Quem deve aprumar voo para o desconhecido em aparelhos materiais, não deve fixar o pensamento nos antigos instrumentos de viagem, e sim naquele que era usado ou naquele que está sendo usado no momento. Não nos prendamos ao nosso passado. Canalizemos toda a força, toda a nossa energia no esforço presente, realizando da melhor maneira possível o nosso processo de transformação. As próprias enfermidades que o espírito escolheu no mundo espiritual, que agirão como esponja do nosso passado, ficam escondidas nas nossas lembranças, refletindo por ondas espirituais no nosso presente. Se a alma tivesse pleno conhecimento do ocorrido no passado, poderia não deixar acontecer o que ela mesma escolheu para o seu resgate espiritual. Parece aos olhos que ignoram a verdade, que está pagando pelo que se encontra no seu inconsciente. Mas não é assim. Podemos dizer que o karma se encontra no silêncio, mais vivo e presente na nossa intimidade espiritual, de maneira a mostrar ao espírito, a mostrar a todos nós que as provas são processos de despertamento espiritual, capazes de acender a luz no coração e fazer abrir as comportas do amor na fonte da nossa consciência. E aí Miramês nos convida: meditemos. Meditemos coisas agradáveis que devemos fazer com os outros. Meditemos no amor que devemos amar os nossos semelhantes. Meditemos na caridade, aquela que não julga e não se vende. Então aqui Miramês nos aconselha, em primeiro momento, realizarmos reflexões, meditações. Meditemos nas coisas agradáveis, meditemos no amor, meditemos na caridade, porque Jesus inspirará nossos sentimentos para a verdadeira fraternidade. E aí Miramês acrescenta: estudemos. Ele nos convida. Estudemos. Da mesma forma, além de estudarmos, conversemos e ainda busquemos compreender o nosso passado. Mas o de Jesus, porque Ele é luz, é escola para todas as criaturas
Então estudemos, conversemos e compreendamos sim o passado, mas o passado de Jesus, bem como e acima de tudo o presente de Jesus, é luz na nossa vida. É escola para todas as criaturas na face da terra. Abrindo um parêntese, tem aqui um questionamento da nossa irmã Rosa de Castro, aqui de Trindade, região metropolitana de Goiânia. Que vantagem teríamos de sabermos do nosso passado? Na nossa atual condição evolutiva, teríamos só prejuízos, conforme os espíritos amigos aqui nos falaram. Não teríamos vantagens nenhuma, apenas desvantagens, apenas prejuízos, apenas transtornos nos trariam. Conforme havíamos dito, Deus é a sabedoria absoluta e, sem sombra de dúvida, está certo em ter colocado um véu sobre o nosso passado, não nos deixar, por enquanto e por um bom tempo, conhecermos o nosso passado para não nos prejudicar na nossa trajetória. E aí Miramês encerra dizendo: não convém pensar nem sentir as trevas, pois elas impedem o crescimento da alma. As trevas, não tenhamos dúvida, impedem o nosso crescimento. Sendo assim, se queremos saber nossas vidas anteriores, e temos pressa de saber acerca das nossas vidas anteriores, conforme havíamos dito, aqui Miramês diz, basta, se queremos saber acerca do nosso passado, analisemos a nossa atual existência, analisemos o nosso presente, analisemos as nossas tendências instintivas, vejamos o que não deveríamos ter feito e consertemo-lo. Coloquemos na pauta da evidência o trabalho interno e comecemos hoje mesmo lutando contra as nossas inferioridades. Jesus aparecerá ao nosso lado, ajudando-nos a carregar nossa cruz e inspirando-nos no trato com forças espirituais. Saber o passado de outras existências somente para quem granjeou para tal o conhecimento necessário. Então, se queremos saber acerca do nosso passado, analisemos o nosso presente, analisemos o nosso comportamento na atualidade. Porque saber o passado de outras existências nossas, ou seja, abrir o véu do nosso passado, ou do passado de qualquer criatura, somente para aquela criatura ou aquelas criaturas que granjeou ou que granjearam, ou que conquistaram, para tal o conhecimento necessário. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Abraçando fraternalmente a nossa irmã Tânia Frazão, a nossa irmã Rosa Castro, conforme havíamos dito, a nossa irmã Alzeni, a nossa irmã Vilma Guimarães. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. E assim também abraçamos a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes ou que nos visitarão em um outro momento, que terão acesso a este material que ficará aqui gravado e publicado. Muito obrigado por sua presença e até breve. E que todos nós possamos receber de Jesus e dos Espíritos amigos o amparo, a proteção, a assistência de que estejamos necessitando no momento e para o futuro.
Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.